A Antártica. Um continente gelado, isolado e misterioso, onde a vida desafia todas as expectativas. Uma terra de extremos, com temperaturas que podem chegar a 89 graus abaixo de zero e ventos que ultrapassam os 300 km por hora. Mas, apesar de sua aparente hostilidade, esse imenso deserto branco abriga algumas das paisagens mais impressionantes e formas de vida mais fascinantes do planeta. É um dos 6 continentes que compõem o nosso planeta. Localizada na região mais ao sul da Terra, a Antártida apresenta condições atmosféricas extremas, caracterizadas por um frio intenso e persistente, ventos fortes, tempestades de neve e uma umidade do ar extremamente baixa, sendo, portanto, considerada o maior deserto gelado do mundo. A população do continente é sazonal, variando de cerca de 1.000 pessoas durante os meses de inverno a 4.000 no verão. A maioria desses habitantes é composta por pesquisadores e equipes dedicadas à exploração científica da região. A Antártida tem sido um objeto de curiosidade e fascínio humano desde sua descoberta. Não é difícil entender por quê. É um continente de extremos, coberto por uma espessa camada de gelo eterno e isolado nos confins do planeta. Entretanto, após 2 séculos de presença humana, muitas pessoas ainda veem a Antártida por meio de um prisma limitado. Para a maioria, ela se resume a estereótipos: gelo, neve, frio, icebergs e pinguins. E não muito mais do que isso. Sua distância e inacessibilidade fazem com que pareça uma parte de outro mundo. Contudo, a realidade é que a Antártida está muito mais interligada às nossas vidas do que parece à primeira vista. Acontece que esse continente vai muito além de um simples território gelado habitado por pinguins. Não há nada semelhante na Terra. A Antártida é única em suas características geológicas, climáticas e biológicas, que desempenham um papel crucial no equilíbrio do planeta e no futuro da humanidade. Conhecê-la em profundidade é como mergulhar na história da Terra e nos seus territórios mais intocados.
Para isso, é fundamental compreender sua origem. O estudo do desenvolvimento geológico desse continente deve ser colocado no contexto do antigo supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a atual América do Sul, África, Índia, Nova Zelândia e Austrália. Durante sua formação, há cerca de 100 milhões de anos, esses continentes estavam interligados, mas com o tempo, tudo começou a se fragmentar e se separar. Esse lento processo de deriva continental foi concluído entre 30 e 40 milhões de anos atrás, quando a América do Sul e a Austrália se separaram da Antártida, isolando-a no extremo sul do planeta. Com essa separação, o clima, antes temperado, passou por intensas mudanças que culminaram em um processo significativo de glaciação. Milhões de anos depois, o continente que um dia possuía florestas e dinossauros transformou-se em uma vasta cobertura de gelo, resultando na Antártida como a conhecemos hoje. Um continente de superlativos. É o mais remoto, desconhecido e selvagem dos continentes. Além de ser o lugar mais frio da Terra. A principal razão para essa temperatura extrema é sua localização geográfica no Polo Sul. A energia solar incidente na Terra é muito mais concentrada nas regiões tropicais do que nas polares. Portanto, a Antártida, por estar situada em um dos polos, recebe uma quantidade significativamente menor de energia solar, o que a torna tão gelada. Cobrindo uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, incluindo o continente, a península e as ilhas adjacentes, a Antártida é equivalente a 1,6 vezes o tamanho do Brasil. Durante o inverno, com a expansão da faixa de mar congelado ao redor, sua área chega a dobrar de tamanho, revelando a magnitude desse continente fascinante e suas condições extremas. A gestão das atividades de pesquisa e do espaço físico da Antártida é regida pelo Sistema do Tratado da Antártida, estabelecido em 1959 e atualmente assinado por 56 países. O cumprimento dos acordos contidos nesse tratado é crucial para a preservação do continente, que enfrenta sérios desafios ambientais, incluindo o aquecimento global.
Entre os locais mais impressionantes está a Barreira de Gelo de Ross, uma das maiores plataformas de gelo do mundo, com falésias de mais de 50 metros de altura. As montanhas transantárticas, que dividem o continente ao meio, são um espetáculo por si só, escondendo vales secos que não veem chuvas há milhões de anos. O glaciar Lambert, o maior e mais longo do mundo, se estende por impressionantes 400 quilômetros, levando toneladas de gelo ao oceano. E não podemos esquecer do Lago Vostok, um corpo d'água subterrâneo coberto por 4 quilômetros de gelo, onde cientistas acreditam que possa existir vida isolada por milhares de anos. Cerca de 98% do território antártico está coberto de gelo, e a pequena porção de terra seca concentra-se principalmente ao longo da Península Antártica, onde as temperaturas são um pouco mais amenas, variando de menos 20 a 0 graus Celsius. No entanto, o interior do continente é muito mais frio, com temperaturas que podem cair a impressionantes 55 graus durante o inverno. É nessa região, na estação Vostok da Rússia, que se registra a temperatura mais baixa da Terra, incríveis 89,2 graus Celsius. O coração da Antártida consiste em um extenso planalto com uma altitude média de 2.500 metros acima do nível do mar, tornando-a o continente mais alto do planeta. Esse elevado planalto é coberto por uma camada de gelo com espessura média de 2,5 quilômetros, abrigando aproximadamente 70% de toda a água doce existente no mundo. Em outras palavras, a Antártida representa um valioso reservatório natural para o futuro da humanidade. Apesar de sua vasta quantidade de água, curiosamente, é também o continente mais seco do planeta. Na costa, os níveis de precipitação, na forma de neve ou chuva, são um pouco mais altos, mas no interior são tão baixos que não chegam à metade do que é registrado nas regiões mais áridas do Nordeste brasileiro. Essa peculiaridade climática tem explicação. A Antártida possui um padrão de circulação atmosférica distinto, caracterizado por um sistema de alta pressão predominante, conhecido como anticiclone. Que afeta quase toda a região e resulta em uma drástica redução da precipitação. Os níveis de precipitação anual variam entre 150 e 200 milímetros, o que é considerado quase desértico. Assim, a neve que cai no interior da Antártida é escassa.
A camada de gelo que cobre o continente é o resultado de milhões de anos de acúmulo, nunca derretendo. Além disso, a Antártida é notória por seus ventos intensos. Não há lugar no mundo onde os ventos soprem tão forte e de forma tão constante. Em algumas áreas, as rajadas superam os 300 km por hora durante o inverno, equivalendo à categoria mais devastadora de furacões. E rajadas de 100 km por hora são frequentes. À medida que os ventos se deslocam do interior em direção à costa, eles arrastam grandes massas de neve em direção ao oceano, contribuindo para a formação das plataformas de gelo. Essas plataformas flutuam sobre o mar e têm espessuras que variam de 100 a 1.000 metros, incluindo suas partes submersas. Elas são compostas de água doce, já que se formam a partir do gelo que derrete do continente. Diferentemente do gelo marinho, que se forma principalmente no inverno quando a água salgada do mar congela ao redor do continente, as plataformas de gelo são muito mais espessas e estáveis, moldando o contorno do continente e expandindo-se ao longo de décadas. Mais de 40% da costa da Antártida é coberta por plataformas de gelo, sendo as maiores a Ross e a Filchner-Ronne, que se estendem por centenas de quilômetros. Uma questão crucial sobre as plataformas de gelo é que elas ancoram grande parte do gelo continental. À medida que a neve se acumula, uma pressão imensa é exercida sobre o gelo do continente, fazendo com que ele flua em direção às bordas do continente, tornando-se instável em suas áreas mais distantes. Nesse cenário, o gelo pode se fraturar, gerando pequenos pedaços que se desprendem e são introduzidos no Oceano Antártico. Esses fragmentos de gelo são os célebres icebergs. A formação dos icebergs depende de diversos fatores, incluindo a temperatura regional, as características do gelo e até mesmo eventos como terremotos e tsunamis, que podem aumentar ou diminuir a frequência de sua ocorrência. A dimensão química da atmosfera antártica é essencial para a pesquisa e o conhecimento científico. Este ambiente, reconhecido como o mais puro do planeta, está distante das contaminações produzidas pela humanidade. Isso nos permite avaliar o nível real de contaminação que estamos injetando na atmosfera da Terra. Embora possamos realizar medições de poluição em grandes centros urbanos, carecemos de uma referência do que seria ideal ou natural. A Antártida serve como essa referência, fornecendo uma base não apenas para o que é desejável, mas também para o grau de alteração que estamos testemunhando. O incrível potencial de pesquisa científica que a atmosfera antártica oferece se reflete também na terra firme, especialmente na vasta camada de gelo do continente, que atua como um museu natural da história climática do planeta. Quando o gelo se forma, sua superfície é altamente arejada.
Com o acúmulo de neve, essas bolhas de ar são comprimidas, tornando-se mais fechadas e bem estruturadas. Dentro dessas bolhas, encontramos não apenas as moléculas gasosas que compõem a atmosfera, mas também micropartículas que nelas se depositaram. Essas bolhas de ar revestidas de gelo representam um pequeno ecossistema que preserva a atmosfera do passado. Essas amostras gasosas, conhecidas como núcleos de gelo, tornam-se mais antigas à medida que nos aprofundamos na camada de gelo. Portanto, escavar a Antártida é quase como uma viagem no tempo, pois os núcleos de gelo retêm tudo que passa pela atmosfera, desde poeira desértica até poluição resultante das atividades humanas, bem como os efeitos de erupções vulcânicas. Cada elemento medido em cada seção do núcleo de gelo fornece informações valiosas sobre o crescimento de desertos, variações nos ventos oceânicos, a frequência de ciclones, os impactos globais das erupções vulcânicas e a extensão da poluição humana. Por exemplo, os cientistas descobriram que, a cerca de 10 metros de profundidade, há bolhas de ar da era da bomba atômica de Hiroshima, enquanto a cerca de 300 metros estão aqueles do tempo de Jesus Cristo. Os registros mais antigos encontrados até agora datam de aproximadamente 800 mil anos atrás, e muitos segredos permanecem escondidos sob a superfície da Antártida, incluindo mais de 145 lagos submersos. Essas áreas com água líquida estão localizadas a dezenas ou centenas de metros abaixo da camada de gelo. O Lago Vostok, descoberto em 1996, é o maior e está selado pelo gelo há centenas de milhares de anos, possuindo o potencial de conter informações biológicas e geológicas de valor científico inestimável. Além disso, esses ambientes oferecem a oportunidade de buscar a célula mais antiga que pode ter dado origem à vida, ainda não descrita, e de entender os limites da existência. A Antártida é um dos poucos lugares do planeta que contribui para o conhecimento sobre evolução e adaptação da vida em condições extremas. Os micro-organismos presentes na Antártida não se restringem apenas aos lagos subglaciais. Eles também são transportados pelo vento ou se alojam em áreas específicas do gelo. Esses seres, conhecidos como extremófilos, são adaptados para sobreviver em condições desafiadoras. Curiosamente, existem duas formas de interpretar a vida desses micro-organismos. Uma é quando estão em fase celular e capazes de se multiplicar. A outra é quando permanecem metabolicamente ativos, mas não se multiplicam, persistindo congelados no gelo. Na década de 1970, havia uma crença de que as regiões polares eram estéreis, sem micro-organismos ou vida. Hoje, mesmo em ambientes tão hostis, eles coexistem com seres vivos mais complexos, como os pinguins imperadores, a maior espécie de pinguim que utiliza a Antártida como habitat de reprodução. E sua reprodução exige um cuidadoso compromisso parental que pode durar até 1 ano e meio. A fêmea se alimenta e vai para o interior, onde coloca o ovo, transferindo-o para o macho, que se encarrega de chocar o ovo durante 2 a 3 meses, enquanto a fêmea retorna ao mar para se alimentar. Esse revezamento continua até que o filhote se torne independente. Os pinguins imperadores sabem que a vida floresce na costa da Antártida, onde as temperaturas são menos rigorosas e o Oceano Antártico oferece uma abundante fonte de alimento. Sem o oceano, a vida na Antártida seria quase inexistente. Como qualquer outra ave, os pinguins não conseguem permanecer submersos por muito tempo,
mas têm a capacidade de mergulhar o suficiente para pescar. Sua principal adaptação ao frio é a espessa camada de penas. Essas penas, dispostas de forma tão apertada quanto fios de cabelo, criam uma barreira que impede a água do mar de tocar a pele, permitindo a formação de uma camada de ar entre a água e o corpo. Os pinguins, assim como outras aves, possuem membros superiores cobertos de penas. No entanto, ao invés de penas longas que ajudam no voo, eles têm penas curtas que funcionam como remos, permitindo que nadem com a agilidade de quem voa debaixo d'água. Embora os pinguins não voem, muitas aves da Antártida, como os escuas e os corvos marinhos neotropicais, são migratórias e voam longas distâncias. Entre as aves antárticas, destacam-se o petrel e o albatroz, os quais podem atingir uma envergadura de até 4 metros. Essas aves são extremamente velozes e têm grande autonomia de voo, conseguindo atravessar a passagem de Drake e viajar 1.000 quilômetros em apenas 2 dias. Outra característica notável do albatroz é seu comportamento monogâmico. Eles escolhem um parceiro e permanecem juntos por toda a vida, sempre se reproduzindo com o mesmo indivíduo. As aves antárticas habitam uma região que também abriga uma diversificada fauna local, incluindo os pinípedes. Esses mamíferos marinhos, descendentes de carnívoros terrestres como ursos e lontras, podem ser considerados anfíbios, pois vivem em terra firme para reproduzirem-se e trocarem pelo, mas também necessitam da água para se alimentarem. Os pinípedes antárticos dividem-se em 2 categorias, focas peludas e focas verdadeiras. Entre as focas peludas, encontramos 3 espécies: a foca peluda antártica, a foca subantártica e a foca peluda de Kerguelen. Já as focas verdadeiras incluem 5 espécies: a foca leopardo, a foca de Ross, a foca de Weddell, a foca caranguejeira e a foca elefante. Esses animais alimentam-se principalmente de peixes e krill, embora algumas espécies, como a foca leopardo, um dos predadores mais ágeis da Antártida, também caçam pinguins na água. Enquanto as focas peludas são mais ágeis em terra devido aos seus membros articulados, as focas verdadeiras são mais lentas fora da água, precisando se arrastar. As adaptações de cada espécie em relação ao gelo variam. Elas seguem a borda do gelo, migrando conforme a sua movimentação. Durante o verão, quando o banco de gelo recua, os pinípedes o acompanham, e no inverno eles se alimentam da borda avançada do gelo. Exímios mergulhadores, as focas podem permanecer até 1 hora submersas, e suas migrações têm sido monitoradas por pesquisadores por meio de rastreadores de satélite. As baleias também habitam os mares ao redor da Antártida, representando a maior diversidade de cetáceos, como a baleia azul, o maior animal do planeta, e a jubileira, que é a maior da região antártica. Essas baleias se deslocam para a Antártida durante os meses mais quentes em busca de alimento, especialmente o krill abundante na Península Antártica. Os mares mais ao norte da península abrigam baleias comuns, que são mais numerosas, enquanto a baleia mink adapta-se aos ambientes gelados.
Dentro deste ecossistema, as orcas se destacam como os principais predadores, caçando uma variedade de presas, que incluem mamíferos marinhos, peixes e pinguins. Entretanto, a história da Antártida não é apenas uma narrativa sobre a vida selvagem. A exploração humana teve início no século XIX, quando William Smith se tornou o primeiro a documentar a visão do continente em 1819. Desde então, diversas expedições foram realizadas, inicialmente em busca das ricas peles de foca e, posteriormente, do óleo extraído de baleias. Infelizmente, essa exploração predatória trouxe várias espécies à beira da extinção. Este continente congelado guarda segredos ainda não revelados. Um lugar onde a natureza reina absoluta, onde a vida resiste contra todas as probabilidades. A Antártica é uma janela para o passado e talvez, quem sabe, para o futuro da humanidade. Repousando sobre as rochas estão as morsas, grandes mamíferos marinhos que habitam as águas frias do Ártico e da região subártica. Esses impressionantes animais são facilmente reconhecíveis por seus grandes tamanhos, longas presas e pelagem espessa. As morsas são sociáveis e costumam se reunir em grandes grupos, geralmente nas costas de ilhas ou em plataformas de gelo, onde passam a maior parte do tempo descansando e socializando. Essas criaturas são adaptadas para a vida aquática. Sua camada de gordura, chamada de blubber, é essencial para a sobrevivência em ambientes gelados, proporcionando isolamento térmico nas águas frias. Além disso, as morsas têm a habilidade de mergulhar a profundidades consideráveis, utilizando suas poderosas nadadeiras para se mover com muita agilidade. A Antártica abriga uma fauna diversa e vibrante, composta por mamíferos marinhos, peixes e aves, com o pinguim imperador destacando-se como a espécie mais emblemática do continente. Essa riqueza de vida, adaptada a condições tão severas, deve-se principalmente à abundância de alimento. Sendo o krill um pequeno crustáceo que habita o Oceano Austral, um recurso essencial para muitos desses animais. Vale ressaltar que, embora algumas espécies consigam sobreviver durante o rigoroso inverno, muitas optam por migrar para áreas mais produtivas em busca de alimento, retornando ao seu habitat natal apenas quando a estação mais fria chega ao fim.
Essa dinâmica migratória é crucial para a preservação das populações, garantindo que tenham acesso aos recursos necessários para sua sobrevivência e reprodução. A Antártida, com suas vastas paisagens cobertas de gelo, não é apenas um deserto frio, mas um ecossistema vibrante, repleto de vida adaptada às condições extremas. Através das lentes de nossa exploração, pudemos observar o majestoso pinguim imperador, símbolo de resiliência e adaptação, as focas, que se aventuram entre o gelo em busca de alimento, e as aves marinhas, cujos voos em busca de sustento cruzam os céus da região. Todos esses seres têm um papel vital no equilíbrio ecológico da Antártida, interagindo de maneiras complexas com seu ambiente e entre si. Contudo, não podemos ignorar os desafios que essa região enfrenta. As mudanças climáticas estão afetando drasticamente o habitat marinho e terrestre, ameaçando as espécies que chamam a Antártida de lar. O derretimento das calotas polares e a acidificação dos oceanos são questões que repercutem não apenas na Antártida, mas em todo o planeta, evidenciando a interconexão que existe entre todos os ecossistemas.